Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Como prometido, estou aqui para gravar o segundo vídeo para mostrar para vocês como criar botões para usar as macros no Word e também como personalizar a barra de acesso rápido. Se você chegou aqui sem assistir o primeiro vídeo, eu sou o Diniz Batalha, analista de documentação do Laboratório de Espectrometria de Massas, o LEM, da Unidade de Estudos de Piracicaba. Eu fiz um primeiro vídeo sobre como criar e executar macros no Word. Se você não viu ainda esse vídeo, corre lá assistir, porque este é uma continuação. Estão prontos então? Vamos começar por ver a barra de acesso rápido e como personalizá-la. Se você usa o Word no dia a dia e não sabe do que eu estou falando, saiba que você está perdendo muito tempo e energia clicando em menus do Word sem necessidade. A barra de acesso rápido é esta barra que fica aqui, ó, na parte de cima do programa, por definição. E ela vem com alguns botões para facilitar o nosso trabalho. Já vou falar do primeiro botão aqui, que em princípio vai ser o botão salvar. Por que esse botão aparece na barra de acesso rápido? Bom, porque a Microsoft quis assim, né? Mas por que eles fizeram isso, afinal? Esse botão salvar, você uma hora ou outra vai ter que usar, porque se você está criando um documento no Word, uma hora você vai querer salvar. Então, a opção de salvar, ela está aqui dentro de arquivo, salvar. Toda vez que você quiser salvar o botão, você tiver que seguir esse percurso, é mais demorado. Então, este botão salvar aqui, ele serve para a gente poder salvar com um clique só e economizar tempo, certo? Agora, o segundo botão é o botão desfazer, o botão mais importante do Word, né? Não precisaria nem apresentar ele para vocês, porque ninguém consegue viver sem esse botão. Ele é que faz para voltar, é o que dá para voltar atrás. Aí, dependendo da versão do Word que você estiver usando, tem esta opção de esta seta para baixo que mostra todas as opções que podem ser, as ações que podem ser desfeitas. E, e aqui vocês podem desfazer mais do que uma ação de uma vez sem precisar ficar clicando várias vezes no botão desfazer. Beleza? Agora é o seguinte, eu preciso ficar com a barra de acesso rápido desse jeito aqui porque a Microsoft quis. Não, gente. Essa barra é totalmente personalizável. Então, essa é a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês hoje. Aqui nessa seta para baixo, que diz personalizar a barra de acesso rápido, clicando aqui, nós vamos ter acesso a vários botões que estão disponíveis. O primeiro botão que eu acho imprescindível adicionar aqui na guia de acesso rápido é o botão de impressão rápida. Este botão aqui, ó. Vou clicar. Por quê? Quando você precisa de imprimir, você tem que vir aqui em Arquivo, vem na opção Imprimir, aí você pode escolher a impressora, quantas cópias você quer do documento, as páginas, se for o caso, e clica em Imprimir. Certo? Mas às vezes a gente só quer imprimir o documento do jeito que está, uma cópia só, e na impressora que a gente sempre imprime, que já está pré-definida no Windows. Então, nesse caso, vocês podem vir aqui e clicar no botão de impressão rápida e ele já imprime. Já vai sair na impressora do jeito que tiver. Então, é mais rápido porque é só um clique. Certo? Beleza. Outra opção que está aqui disponível também é o botão desenhar tabela. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito de usar esse botão, então normalmente eu não uso. Mas eu sei que tem gente que usa o desenhar tabela. E se você usa esse botão, coloque esse botão aqui na barra de acesso rápido. Por quê? Agora não tem uma tabela aqui, eu vou adicionar uma tabela para a gente ver um exemplo. Se você tiver aqui em alguma parte do documento e precisar adicionar aqui alguma coisa na tabela, você precisa clicar dentro da tabela,
vir aqui nos menus da tabela que não estavam disponíveis, só fica disponível quando você clica. Vem aqui em Layout da tabela, Desenhar, Desenhar tabela, e só então a opção de desenhar fica disponível. Se você colocar esse botão Desenhar tabela aqui, deixa eu desativar. Se colocar esse botão Desenhar tabela aqui, não importa em que lugar do documento você está, chegou aqui na tabela, mesmo sem os menus estarem da tabela aparecerem aqui, você já pode vir direto aqui no Desenhar tabela e começar a desenhar. Beleza? E é isso. Agora, nós não precisamos nos restringir aos botões que estão aqui. Vão ter mais botões. E também tem uma outra opção que eu acho muito bacana, que nós podemos colocar a barra de acesso rápido embaixo da faixa de opções, que é esta opção que aparece aqui, ó, mostrar abaixo da faixa de opções. Clicando aqui, a barra vai sair da parte de cima do programa e ela vai aparecer aqui embaixo da faixa de opções. Vamos experimentar. Eu vou clicar aqui abaixo da faixa de opções, beleza. E ela vai mostrar aqui abaixo da faixa de opções. Aí, isso é uma questão de preferência também. Eu gosto mais assim porque eu vou adicionar mais botões aqui. E aí, toda vez que eu precisar clicar em algum botão que é de acesso rápido, que são os botões que a gente usa mais no dia a dia, eu estou trabalhando aqui no texto, eu só preciso vir aqui. Não preciso vir com o mouse até aqui em cima. Então, o caminho é um pouquinho mais curto, facilita o meu trabalho. Beleza? Então perde menos tempo aqui e, infelizmente, perde um pouquinho de espaço para poder ver o documento. Mas aí eu vou, lá no final, eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos minimizar isso. E então, tem a opção de adicionar mais botões aqui. Vou mostrar para vocês agora. Além destes que aparecem aqui por definição, tem um botão que é uma opção que é mais comandos. Clicando aqui em mais comandos, vai abrir a caixa de opções do Word, mais propriamente aqui na opção da barra de acesso rápido, personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido. E aí vai funcionar da seguinte forma. Aqui do lado direito estão os botões que já estão na faixa de acesso rápido, que já são dela, como salvar ou desfazer, ou que nós já adicionamos, como a impressão rápida e o desenhar tabela. E aqui do lado esquerdo tem uma infinidade de botões que nós podemos adicionar. Aqui são só os comandos mais usados, mas clicando aqui, ó, vocês vão ter acesso a comandos que inclusive estão fora da faixa de opções. Ou seja, tem uma série de comandos aqui, vocês podem ver que são bastantes, são botões que nem estão disponíveis na faixa de opções. E alguns deles vocês até poderiam estar usando e não usam porque esses botões não aparecem lá na faixa de opções. Então, depois eu vou dar um exemplo do botão desses que vocês podem usar, que é legal. Aqui tem a opção de mostrar todos os comandos também. É legal se vocês precisarem procurar por ordem alfabética, eles aparecem todos aqui. E tem a opção de criar botões para uma macro, que é o que nos trouxe aqui hoje nesse vídeo, né? Eu já vou mostrar para vocês também. Antes disso, eu quero mostrar aqui uns botões que eu acho bem interessantes também. Ó. Na guia arquivo, estão todos os botões que estão relacionados com o ficheiro que nós estamos trabalhando, né? Então tem um botão aqui que eu acho muito bom, que é o salvar como. Com certeza vocês conhecem essa função, né? Eu vou adicionar ela aqui e aí já vai ficar disponível. Quando você precisa salvar como, você tem que vir aqui na opção de arquivo, escolher o salvar como e aí escolhe se você quer salvar como PDF, se vai manter o nome do arquivo ou trocar, né? Aí, com esse botão aqui na barra de acesso rápido, essa opção passa a estar disponível aqui. Eu uso bastante para criar PDF, então eu deixo essa função ficar aqui. Agora, nós não precisamos deixar os botões ficarem na ordem que nós vamos adicionando. Uma opção é organizar aqui a barra de acesso rápido. Vamos voltar lá em mais comandos. Ó, o botão salvar, eu vou puxar ele para cima, eu vou deixar aqui junto com o botão salvar como, aliás, eu vou puxar ele para cima e eu vou deixar ele aqui junto com o salvar, porque eles são parecidos e aí eu acho mais fácil eu achar o botão quando eu precisar dele.
certo? Vou deixar aqui, pronto, está organizadinho. Agora vamos na opção mais comandos novamente. Além destas guias que eu já falei, aqui embaixo estão todas as guias que estão disponíveis no menu do Windows. Então, se vocês quiserem adicionar botões na barra de acesso rápido, os botões que vocês usam no dia a dia, eles estão todos aqui na guia. Ó. Por exemplo, na guia inserir, tem um outro botão que eu uso bastante, que é o inserir imagem. Vamos procurar ele aqui. Inserir imagem. É só adicionar. Clicar em OK. Pronto. Adicionar a imagem agora já está aqui. Aí, por exemplo, um comando. Ó, na guia página inicial, estão todos os botões que nós usamos na página inicial. Aí tem um botão aqui que eu uso muito, eu acho que vocês também devem usar e vão querer esse botão aí, ó. Cor de realce do texto. Eu vou adicionar ele aqui. Isso porque tem alguns templates da GQ que já vêm com com o texto assim sublinhado, né, marcado. Aí, se vocês quiserem tirar, por exemplo, se não tiver aqui na guia principal, se você tiver na guia inserir, você tem que selecionar o texto, né, vir aqui na guia principal e aí tirar a opção de marcar o texto. Mas com o botão aqui, independentemente da guia que estiver aberta aqui, vocês vão ter o botão aqui disponível, então fica mais fácil para usar ele mais rapidamente. Certo? Agora vamos a mais uma opção. Ó, em mais comandos, eu vou mostrar para vocês os comandos fora da faixa de opções. São os tais botões que eles não aparecem e nós não usamos porque às vezes nem sabemos que eles existem. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, deem uma olhada aqui, porque aqui são uma série de botões que podem ser muito úteis. E, e eu vou dar um exemplo aqui de um botão, gente, que é não dá para viver sem ele. Eu, eu imagino assim, quem nunca passou por isso, né? Vocês copiam um texto da internet ou de um e-mail, até do chat, e aí vocês colam no Word e o texto vai ficar com a formatação que ele já tinha quando estava na internet. Acontece que às vezes demora muito tempo para a gente conseguir arrumar esse texto, porque tem que mudar o tamanho da letra, tem que mudar o tipo de letra, tem que mudar a cor da letra, vai saber mais o que, que tem que mudar, às vezes tem que mudar a formatação do parágrafo, porque são tantas opções de formatação. Aí este botão aqui chama colar e manter somente o texto, já vou adicionar ele aqui na barra também. Ele permite colar o que vocês copiaram sem trazer a formatação. Então eu falo que é um botão que salva vidas, né? Porque tem gente que infarta antes de conseguir arrumar o texto do jeito que queria e não consegue. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou copiar um texto aqui, pode ser aqui da internet, qualquer coisa. Vou copiar. Agora eu vou voltar no documento e eu vou colar. Viram? Ele veio com a formatação que estava no site, mas eu não queria essa formatação, eu só queria o texto, né? Então, usando esse botão, eu vou clicar agora no colar somente texto. Pronto, ele cola só o texto, fica com a formatação que já estava aqui antes e não preciso ter que configurar esse texto porque ele já está do jeito que eu queria. Beleza? Eu acho muito útil. E além desse botão, vocês vão achar vários outros lá que vocês podem usar. Então é bom dar uma pesquisada para se inteirarem do que mais pode ter lá de útil para vocês usar. Aí eu precisava dar essa introdução sobre a barra de acesso rápido, porque só agora que vai fazer sentido aquilo que eu queria mostrar para vocês, que é o botão, criar um botão para a macro que nós fizemos no primeiro vídeo, né? Então vamos lá, na opção de macros agora. Vamos em mais comandos e em macros e uma série de macros aqui, mas eu vou escolher a macro que nós criámos ontem, que é a macro ponto para vírgula. Lembram dela? Então eu vou adicionar o botão para essa macro aqui, clico em OK.
Pronto, agora nós já temos um botão aqui para salvar, para usar a macro, mas dá para melhorar, ó. Vamos configurar esse botão. Vou voltar lá. Na opção mais comandos, tem o botão aqui e por baixo tem uma opção de modificar o botão. Então, clicando aqui, vocês vão ter acesso a uma outra janela que tem vários ícones. E aí nós podemos escolher um desses ícones para o nosso botão. O ideal é escolher um ícone que tenha relação com aquilo que a macro faz. Um, para vocês associarem o ícone à macro e àquilo que vocês querem fazer. No caso, essa macro eu vou usar principalmente em tabelas para transformar o ponto em vírgula, o separador decimal ponto em vírgula. Então, ó, tem um ícone aqui que eu, olhando para ele, me lembra uma tabela. Então, eu vou selecionar este, porque assim eu vou olhar para o botão e eu vou lembrar, ok, este é a macro de ponto para vírgula. E aqui o nome também, eu vou mudar o nome, porque não precisa ficar com esta parte do texto aqui, e assim fica mais rápido de identificar. Vou clicar em OK e novamente em OK. E pronto, agora já tenho o botão aqui, ó, ponto para vírgula, o botão da nossa macro. Vamos ver se está funcionando. A macro estava funcionando, né? O botão também espero que esteja. Tem um texto aqui, que é o mesmo que nós estávamos a usar no outro vídeo, e aqui tem aquela tabelinha que nós queríamos trocar o ponto para vírgula, certo? Então vamos testar. Eu vou selecionar todos os números e clicar no botão. Viram? Foi muito rápido, né? Todos os pontos agora já estão com vírgula. É só clicar no botão. Vou mostrar de novo. Eu copiei a tabela aqui embaixo. Eu vou selecionar todos os números e vou clicar no botão. Pronto, agora todos os números que estavam com ponto no separador decimal agora estão com vírgula. Gente, é muito rápido, é muito fácil. Então, como eu falei no outro vídeo, eu acho que vocês agora devem pensar como que vocês podem aproveitar as macros para vocês poderem facilitar o trabalho de vocês, perder menos tempo com essas funções que são repetitivas, que vocês sempre usam. Eu acho que vale a pena tentar. Aí tem só mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Dá para ocultar esta barra de opções. Como eu falei lá no início, a gente perde um pouquinho de espaço aqui para poder ver o documento, colocando a barra aqui. Mas tem uma opção de ocultar ou recolher a faixa de opções, clicando aqui, ó. E aí o espaço que nós perdemos, nós voltamos a ganhar. Eu acredito assim, talvez não fizesse muito sentido recolher a barra de opções, porque toda hora nós precisamos usar os botões que estão aqui, não é? Então, se ela não está disponível, nós vamos ter que clicar para mostrar os botões. Mas agora, com a barra de acesso rápido personalizada, os botões que vocês mais usam, vocês podem colocar esses botões aqui. E aí não vai mais precisar toda hora vir aqui escolher os botões que vocês querem. Eu acho que isso é especialmente útil para quem está agora usando o laptop, porque a tela é um pouquinho menor e às vezes fica pouco texto, pouco espaço aqui do documento que nós conseguimos ver. Então eu acredito que isso é mais uma dica que pode ajudar um pouco, né? Eu espero que ajude. E era isso, gente. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mim foi um prazer fazê-lo, partilhar esse conhecimento com vocês. Eu espero também que vocês consigam pôr em prática. Com certeza vão surgir dúvidas, então eu já me coloco à disposição se precisarem de ajuda. Obrigado por terem assistido. Um abraço a todos. Tchau.